Bom dia, meus amados irmãos. É sempre o nome do Senhor. As obras do Senhor na história da redenção manifestam a glória do Senhor. É fundamental nós estarmos atentos a isso, para jamais estarmos lendo a Escritura de uma forma egocêntrica, como se o mundo girasse em torno de você. Deus sempre será o propósito último de todas as coisas. Afinal, Ele é a causa e a finalidade de tudo. E o Salmo 114, ele nos fala sobre as obras de Deus e como elas glorificam a Deus. Ele diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O Senhor manifestou o seu poder, libertando o seu povo do Egito. Você sabe que esta libertação do Egito, ela tipifica a nossa libertação do império das trevas. Veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Exatamente aquilo que aconteceu quando Israel saiu do Egito. Foram transportados, libertados com o poder das garras de Faraó, que estava maltratando, tendo feito o povo de Deus de escravo. É o que acontece com este mundo, que Satanás escraviza, o pecado escraviza. Jesus disse: aquele que peca é escravo do pecado. Portanto, Deus manifestou seu poder quando tirou Israel do Egito. E assim fez de Judá, como ele nos diz no versículo 2, o seu santuário. Ou seja, Deus habita no seu povo. Deus se manifesta no seu povo. Deus glorifica seu nome por meio da vida do seu povo. E Deuteronômio diz que o propósito de Deus desde o início foi que Judá e Israel como um todo fosse o povo que manifestasse a grandeza, mas também a justiça, a santidade das obras de Deus por meio de uma vida segundo a palavra de Deus, que é reta para sempre. Observe então que o povo do Senhor é um instrumento. Somos abençoados? É claro. Somos muito abençoados com a presença, com o amor, com a graça, com a misericórdia, com a bondade, com a benignidade do Senhor, sobretudo sempre em Cristo Jesus, que manifestou isso tudo, todas essas bênçãos divinas, como nos diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Deus nos abençoa, mas o propósito de nossas vidas sempre será manifestar a glória de Deus. Temos insistido nisso. Por quê? Porque tudo que Deus faz, inevitavelmente, tem que manifestar a glória de Deus. Porque Ele é quem faz. Tudo que fazemos exalta ou elogia a nós. Porque fazemos, e então as pessoas são chamadas à atenção, ainda que devemos, como cristãos, saber que o que fazemos provém da graça divina. Mas se nós pintamos um belo quadro, as pessoas dirão: que quadro bonito, parabéns! Portanto, fomos elogiados pelo que fizemos. Logo, não poderíamos pensar de forma diferente. As obras de Deus manifestam a glória de Deus. As obras de Deus apontam para quem Ele é, todos os seus atributos. E isso aconteceu em Israel. Ali Deus manifestou seu poder, ali Deus manifestou sua graça, ali Deus manifestou sua bondade, ali Deus manifestou a sua justiça, castigando o Egito por toda a sua maldade. Ali Deus manifestou os seus atributos, de tal modo que Deus foi glorificado na libertação de seu povo. E o poder de Deus foi manifesto de tal forma que o salmista no Salmo 114 expressa isso nos versículos de 3 até 7, dizendo: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás.
se referindo ao mar e ao Jordão que foram abertos, um por Moisés, outro por Josué. Fugiu diante do poder de Deus, diante da manifestação da glória de Deus, que ali no meio do seu povo estava se manifestando. Deus manifesta o seu poder na vida da sua igreja. Deus mostra a sua graça na vida da sua igreja. E é interessante fazermos uma relação com a oração. Por quê? Lembre-se que antes de Deus libertar o povo, Êxodo nos conta que eles estavam clamando a Deus: ó Deus, salva-nos, livra-nos, ajuda-nos diante da maldade dos egípcios. Nós vemos isso no capítulo 2 de Êxodo, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O clamor do povo do Senhor subiu aos céus. E Deus, por meio dessa oração, manifestou a sua glória. Observe, portanto, que a oração do povo do Senhor é fundamental como um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Quando você ora com confiança, segundo a Escritura, pedindo, portanto, o que agrada a Deus, Deus manifesta seus atributos em atender à oração do seu povo. Quando nós clamamos por justiça, ó Deus, estão tentando nos fazer mal, livra-nos. Deus é glorificado em sua justiça, em seu poder. Quando nós pedimos, ó Deus, ajude-nos em nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus é glorificado em sua muita bondade para conosco. Quando nós pedimos, ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nós, pobres pecadores, Deus manifesta a sua graça, sua misericórdia e seu muito amor em Cristo Jesus para com os pecadores. Nossas orações como instrumento para a glória de Deus. Como nós já mencionamos, Judá se tornou o seu santuário e o Israel o seu domínio. Ali, neste povo, Deus estava sendo glorificado, manifestando a sua glória por meio da vida e por meio de suas ações nas necessidades deste povo. Um povo que deveria viver para o louvor da glória de Deus. Assim, tudo que Deus fez chegou a nós. E nós conhecemos aquilo que Deus fez. Como Deus, Ele está acima dos homens, como Deus é poderoso e como Deus é gracioso. E conforta nossas vidas até hoje. Somos então exortados a buscar o Senhor e somos consolados no Senhor a descansar e confiar para que possamos também ser instrumento para a glória dEle. Então, olha para o Senhor, olha para a sua graça, veja na história redentora como Deus manifestou o seu poder, seu amor, suas misericórdias. Olha para o que Deus já fez, para que você em nossos dias possa encontrar ânimo para também orar e clamar e em sua vida ser um instrumento para Deus manifestar a sua glória. Então, olhe para o Senhor, o Deus gracioso que nos salvou. Este Deus, nos diz o último versículo, converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Veja que no final, ele mostra como Deus conduziu Israel no deserto. Se antes ele mostra Deus manifestando o seu poder diante das nações, como Deus tremendo, ele no final mostra como Deus graciosamente conduziu o seu povo durante um deserto, mostrando sua muita bondade nessa relação graciosa para com Israel. Deus que conduziu no deserto, afinal este mundo, ele é um deserto difícil de ser percorrido, e Deus sustentou poderosamente e graciosamente. Em Deuteronômio, nós temos Deus nos mostrando como ele conduziu Israel, mesmo por um caminho tão difícil, como nos diz Deuteronômio capítulo 8. Ele diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus sustentou o seu povo de uma forma tremenda, de tal modo que mesmo no deserto, onde eles não teriam como sobreviver, principalmente esta quantidade tão grande de pessoas, 600 mil só de homens, fora as mulheres, fora as crianças, imagine como seria de fato impossível para eles conseguir sustentar este povo. E Deus sustentou. Portanto, Deus mostrou nessa relação com o povo que tudo o que nós precisamos é dele. Ele nos sustenta. Ele é que cuida de nós. A nossa vida, ela está sendo desfrutada, nós estamos vivos, nós caminhamos, nós estamos aqui para testemunhar a graça divina, porque de fato a vida é um dom dele. Tudo vem dele. Então, lembre-se disso todos os dias, que a sua vida, ela é um dom do Senhor. Portanto, é para você agradecer, glorificar e engrandecer ao Senhor. Diante de tudo que o Salmo nos diz, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da graça, da bondade de Deus, e tudo isso por meio do povo de Deus, faz com que você seja convocado a viver nele e para ele. Veja que Deus manifestará a sua glória na sua vida. Portanto, se achegue a ele. Se coloque diante dele, confie nele, caminhe com ele, porque tudo que nós precisamos está nele. E a nossa vida existe para ele, de tal modo que somos instrumentos para glorificar o santo nome daquele que nos criou por sua graça. Então, não deixe de glorificar a Deus com a sua vida e não deixe de entregá-la às mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, e com poder o Senhor manifesta a tua grandeza. Queremos agradecer por tudo que tens feito e clamar, ó Deus de nossas vidas, guarda-nos, livra-nos do mal. Estamos num mundo que jaz no maligno e com certeza somos perseguidos todos os dias. Todo o tempo, Senhor Deus, a tua igreja está sendo alvo dos ataques do inimigo que quer destruí-la, usando as pessoas mais variadas. Livra-nos de tais, ajude-nos, fortalece-nos, glorifica teu nome como fizeste, Senhor Deus, em toda a história redentora, sempre guardando o teu povo, protegendo, livrando, fortalecendo e assim, ó Deus, mostrando que o Senhor nos sustenta, que de ti é que precisamos. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.